E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um momento de revisão de biologia com a professora Sam. E hoje nós vamos falar sobre ecossistemas aquáticos. Em outros momentos nós já falamos sobre biomas terrestres, biomas mundiais e também já falamos sobre biomas brasileiros. E agora a gente vai dar um pouquinho de atenção aí ao ecossistema aquático. Bom, sobre o ecossistema aquático, nós temos uma divisão principalmente em relação à salinidade. Nós temos ambientes aquáticos de água doce e água salgada. Em que distribuição, em que proporção? Aproximadamente 97% é de água salgada e 3% somente de água doce. Onde é que entra a água salobra, né? Esse ambiente é um ambiente de transição. Lembra do manguezal? Então, o manguezal é um ecossistema aí que está na transição entre as águas continentais, que são os ecossistemas de água doce, e as águas do ecossistema marinho, do ambiente marinho. Por isso, a água salobra, ela não é nem doce nem salgada, ela é salobra. Sobre os ecossistemas de água doce, então, que também são chamados de águas continentais, nós temos uma classificação, uma diferenciação desse tipo de ambiente em relação à movimentação da água. Nós temos ambientes em que as águas não têm grande correnteza, são águas mais paradas. Esse tipo de ambiente é chamado de lêntico. E, em contrapartida, nós temos ambientes como rios que apresentam grandes correntezas, que são classificados ou chamados de lóticos ou lóticas. Águas lênticas com pouca movimentação, pouca correnteza, e lóticas com grande correnteza, grande movimentação. E no ambiente marinho? Um ambiente de água salgada. Bom, esse tipo de ambiente, ele sofre como interferência, um dos principais fatores que interferem nesse tipo de ambiente é a luminosidade. Por quê? A luminosidade varia nesse tipo de ambiente. Ela varia de acordo com a profundidade. À medida que nós vamos descendo em profundidade no ambiente marinho, nós também vamos diminuindo a disponibilidade de luz. E é claro, esse tipo de fator ele vai interferir diretamente nos organismos que nós teremos em determinadas profundidades. Por quê? A luz é fundamental para os organismos fotossintetizantes. A temperatura também é um fator que vai variar. A temperatura também é um fator que vai diminuir ao longo da descida na coluna de água. E os organismos que vivem nos ambientes aquáticos, eles podem ser classificados em 3 diferentes grupos. Para conhecer esses grupos, a gente vai ali na lousa. Vamos lá? Bom, galera, então é o seguinte, nós temos aqui nessa imagem o corte do oceano, do mar, e nós temos as regiões aqui que vão descendo em profundidade. Então nós temos aqui bem marcado uma região de até 200 metros, que é uma região chamada de região fótica, porque fótica é a região onde ainda existe a penetração, a entrada de luz. Isso permite a existência de organismos fotossintetizantes. À medida que nós vamos descendo na coluna de água, nós vamos entrar numa região afótica, sem luz, ou seja, organismos fotossintetizantes já não conseguem sobreviver ou se desenvolver, justamente pela ausência de luz. Ah, professora, então não tem organismos autotróficos onde não tem luz? Tem. Nós temos organismos quimiosintetizantes, que não usam mais a luz aí como fonte de energia. Qual é a classificação, então, dos organismos que vivem num ambiente aquático? Bom, nós temos o plâncton, é a primeira classificação aqui que a gente está vendo, e o plâncton é formado por organismos que vivem na superfície de ambientes aquáticos e que não têm natação própria, ou seja, a movimentação deles depende da movimentação da água. E o plâncton, ele divide-se em 2 grupos, o fitoplâncton, que é formado por organismos autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento, e o zooplâncton, que são organismos heterotróficos, que se alimentam aí de fitoplâncton. Exemplo de fitoplâncton, algas. Algas são organismos fotossintetizantes e que formam o plâncton. Um exemplo de zooplâncton, microcrustáceos. Os crustáceos que vivem aí com a natação dependendo da movimentação da água e não tem natação própria, fazem parte, são exemplos do zooplâncton. À medida que nós vamos descendo à superfície, nós vamos saindo da superfície e descendo na coluna da água, nós encontramos organismos que conseguem se movimentar ativamente na coluna de água. Esses animais que têm natação própria, que conseguem se movimentar ativamente ao longo da coluna da água, são os nectônicos.
golfinhos, baleias, todos aqueles animais que conseguem nadar, de acordo com a sua vontade, formam o nécton. E por fim, nós temos aqui os animais de fundo, são aqueles animais que vivem no fundo, independente da profundidade, mas eles vivem fixos ou se rastejando no fundo. Como, por exemplo, as esponjas, os corais, são animais que vivem fixos e que são classificados como bentônicos. Então, todos os animais que vivem no fundo, independente da profundidade, são chamados de bentônicos. Essa é a classificação, então, dos organismos que vivem em ambientes aquáticos. Plâncton, nécton e bênton. Ok? Vamos voltar ali para o nosso slide? Complementando então, galera, olha lá, plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, nécton, os nectônicos nadam ativamente aqui na coluna de água e por fim os bentônicos são aqueles que vivem no fundo, são aqueles que vivem fixos ou se rastejando. Dúvidas ainda, galera? Acessem a plataforma, mandem suas dúvidas para mim, tira dúvidas e ó, excelentes vibrações para vocês, futuro nota 10. Tá aqui. Valeu, galera. Até a próxima.